Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos começar a leitura no verso 1. Diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei como um assopro. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui. Que a Tua palavra venha matar os nossos egos. Que o Evangelho eterno de Deus se torne visível entre nós agora pelo poder da Sua palavra. Edifica uma casa para Ti mesmo, em nós, Senhor. Nós oramos nessa noite para que toda religião caia por terra pelo confronto das Escrituras que revelam o Evangelho de Deus. Em nome de Jesus. O pequeno livro do profeta Ageu, nos é muitas vezes esquecido como igreja. É um livro tão pequeno que nós muitas vezes o reputamos de um significado menor. Mas, querido irmão, querida irmã, escute bem essa palavra, porque não é pelo seu pequeno tamanho que deve se medir a significância do livro desse profeta chamado Ageu. Ageu faz parte de um quadro de 4 livros que profetizam a respeito da reconstrução de Jerusalém após a saída do povo de Deus da Babilônia. Não sei se os irmãos se recordam, mas Israel foi dividida em 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era chamado de Israel,
propriamente dito, e teve por capital a cidade de Samaria. E no reino de Judá, que era o reino do sul, a capital era a cidade de Jerusalém. Em 722, os assírios invadiram o reino do norte. Tomaram Israel, que era o grande território, de 10 tribos e meia. E esse grande território do Israel como um todo, o reino do norte, foi avassalado, destruído, derrotado. Mas mais forte do que os assírios, posteriormente, agora você mudou minha vida, cara. Posteriormente, em aproximadamente 536, a Babilônia, que era um dos impérios que despontava na hegemonia do mundo, da história do mundo, entra em conflito com várias nações, mas especialmente no que nos diz respeito aqui, invade o reino do sul, Judá, e toma Jerusalém, sitiam Jerusalém, e os israelitas ali, judeus, por isso eles são chamados de judeus, porque eles habitavam em Judá, eles são levados cativos à Babilônia, e aquele território fica de posse do reino da Babilônia. E o Senhor havia dito por meio dos profetas Isaías, também por meio do profeta Jeremias, que 70 anos duraria o cativeiro daquela nação. Que porque eles não tinham entendido o Senhor, desobedecido às Escrituras, durante 70 anos, eles ficariam cativos daquela nação. Uma nação estranha, uma nação que os frustrava, que os impedia de estar na terra que o Senhor havia prometido àquele povo. Então, depois de aproximadamente 70 anos, chegou a hora, irmãos, de voltar para casa, porque havia chegado o fim do castigo de Deus sobre eles. Então, um dia, Daniel capítulo 9, Daniel está orando ao Senhor e lendo os profetas, e ele encontra Jeremias capítulo 29, que dizia: por 70 anos ficarão cativos em Babilônia, mas depois disso eu levantarei o meu ungido. E ele estava falando acerca de Ciro. O reinado que substituiu a hegemonia da Babilônia foram os persas, também misturados depois com os medos, por isso se chamam também medo-persas. Então, por volta de 450, por aí, 460, os persas invadem aquele território e tomam agora da Babilônia aquele território que era deles e que mantinha os israelitas em cativeiro. Mas veja bem, enquanto Israel, os judeus, estavam na Babilônia, durante 70 anos eles construíram um estilo de vida, porque 2 gerações se passaram naquele lugar. Jerusalém estava destruída, o templo destruído, a cidade sitiada, os muros caíram, as casas foram derrubadas. Então os judeus, em seu esforço de sobrevivência, passaram a desenvolver um estilo de vida babilônico. Quantos estão comigo? Amém? Então um dia Daniel está olhando, porque já havia cessado, os 70 anos que Deus havia falado que eles ficariam cativos, tinham acabado. E o rei, que agora se chama Ciro, que está governando a partir dos persas, dos medo-persas, ele é o homem escolhido por Deus para libertar Israel e mandá-los de volta para a sua terra, a terra que o Senhor prometeu. Mas lembre-se, eu vou repetir o que eu já acabei de falar. Durante 70 anos, eles desenvolveram um estilo de vida babilônico para suportar viver naquele lugar. Existiam mais de 1 milhão
de judeus cativos na Babilônia. Então, através de Zorobabel, nós lemos aqui, mas se você ler Esdras, Neemias, você vai ver a recorrência disso. Então o Senhor levanta este homem para ir na frente com uma leva de judeus que aceitam esse chamado, abandonam aquele estilo de vida agora babilônico, mesmo que o domínio era dos persas, mas foi com os babilônicos que eles aprenderam a viver no conforto. Eles desenvolveram porque Nabucodonosor permite que eles desenvolvam o seu comércio. E os judeus é um dos povos mais inteligentes para comércio em toda a face da terra, porque é uma palavra de Deus sobre a vida daquele povo. Então o que eles se propõem a negociar, eles tiram lucro, eles enriquecem. Então mesmo na Babilônia, eles estavam com um estilo de vida muito confortável, apesar daquele não ser o lugar que Deus havia chamado para eles habitarem. Quando então começa o processo de retorno para Israel, é feito em 3 partes. Diga comigo, 3 partes. A primeira parte, repete, primeira parte, Zorobabel. O que Zorobabel faz? Ele é enviado para restaurar primeiro o templo, a casa do Senhor. A primeira descida é com o propósito de restaurar o templo do Senhor que estava destruído. A segunda descida, diga comigo. A segunda missão é liderada por Esdras. E já que o templo estava sendo reconstruído, agora Esdras vai liderando mais um grupo de irmãos que assumem a responsabilidade de restaurar o culto na casa do Senhor e também a lei. Então eles encontram o livro da lei e ele é enviado pelo Senhor para lembrar, como um escriba que era, a importância da palavra de Deus na vida do povo de Deus. E a terceira e última restauração é liderada por Neemias. Repita, Neemias. Neemias vai porque a cidade ainda estava abalada. Então, ele vai com a missão, com mais alguns irmãos, de reconstruir a cidade. Templo, culto, cidade. Amém? Mais de 1 milhão de judeus estavam vivendo em um semi-cativeiro na Babilônia, porque eles não eram algemados. Então, por mais que eles não tinham liberdade de fazer o que eles tinham em Israel, mas eles tinham uma vida civil comum. Viviam naquele país estrangeiro como as outras pessoas, só que eles eram sujeitos às ordens daqueles reinos. Você sabe quantas pessoas voltaram nessas 3 empreitadas? 49 mil pessoas. Esdras capítulo 2 fala precisamente que 49 mil pessoas, de mais de 1 milhão, somente 49 judeus voltam nessas 3 empreitadas para assumir a sua identidade e a sua vocação diante de Deus. Eu ainda estou na introdução, irmão, presta bastante atenção nisso. Muitos de nós recebemos uma palavra de vivermos livres da Babilônia. A Babilônia, no Antigo Testamento, ela representa uma mentalidade religiosa. Babilônia não é Egito. Egito é mundo. Egito são coisas profanas. Toda vez que a Bíblia fala de Egito, ela está falando de uma vida dominada pelo pecado e por coisas abomináveis ao Senhor. Mas em Babilônia se pode desenvolver uma vida. Mas Babilônia significa mente escravizada por religião. Porque foi na Babilônia que eles tiveram a miscigenação do seu culto. Em Babilônia eles eram permitidos adorar o Senhor, mas adorar o Senhor do jeito que os babilônicos ordenavam.
E agora 70 anos se passaram e eles eram crentes da igreja evangélica, irmão. Eles se tornaram membros de uma igreja evangélica. Então o Senhor aparece para eles e diz: é muito legal o que vocês estão vivendo. É muito show. Mas antes de vocês habitarem nas suas casas luxuosas, a minha casa está caída. Por que é que as chuvas cessaram? O que vocês plantam, vocês não estão colhendo. Porque antes de cuidar da minha casa, vocês estão cuidando das suas próprias casas. Eles eram livres, mas com uma mentalidade babilônica. Você está me entendendo, irmão? Amém? Muitas vezes nós somos chamados para uma vida livre, mas o máximo que nós queremos ser é religiosos. Por quê? Porque ser religioso é ter aparência de fé, mas uma vida cômoda, segundo os seus próprios padrões, segundo os seus próprios prazeres, segundo as suas próprias escolhas. O que é ser babilônico hoje? Ser babilônico hoje é frequentar uma igreja, mas não se tornar a igreja de Cristo. Muitas pessoas frequentam ambientes como esse, talvez você seja uma dessas pessoas hoje, que acha que é pelo lado de fora que as coisas vão acontecer na sua vida, e ainda não entendeu que é preciso romper com a Babilônia. Não é simplesmente sentar numa cadeira como essa, não é frequentar um ambiente religioso como esse, mas é ter uma vida em liberdade em Cristo Jesus. E isso só é possível quando o Senhor restaurar em você a sua casa. Ah, irmãos, quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Senhor foi falando comigo hoje. Eu fiquei como quem sonha. E aí vem o pastor Rafael hoje lendo o texto de quando Jeremias olha as ruínas no meio da Babilônia. Ele olha as ruínas da cidade e ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Era sobre isso que ele estava falando. E muitos de nós estão tão contentes em sermos religiosos que isso basta. Cumprirmos regras, entregar o meu dízimo, e no culto domingo, quarta, o dia que tiver, cumprir protocolos, para nós isso é suficiente. E o resto, irmãos, nós estamos tentando acumular riquezas na terra. E o resto nós estamos tentando realizar os nossos próprios sonhos, sem nos importar com a verdadeira casa de Deus. Mais de 1 milhão, apenas 49 mil aceitam romper com a comodidade e cumprir o propósito de Deus. Eles estão dizendo em suas mentes: nós somos do Senhor, mas a vida da Babilônia nos atrai demais. Nós não queremos abrir mão dos privilégios que nós adquirimos aqui na religião. A religião, ela te engana, irmão. Ela nos engana com essas coisas. Ela te dá um senso de status. Olha, se você fizer isso, se você cumprir esses protocolos, se você andar na regra, olha, você vai ser visto de tal maneira. Você vai ser respeitado pela roupa que você veste. Você vai ser honrado pelos títulos que você possui. Você vai ser notado, falado, a partir das suas conquistas financeiras. E assim, nosso coração, ele vai sendo atraído por essas coisas, e nós frequentamos a igreja, mas não nos tornamos ela, porque para ser igreja é preciso romper com essa mentalidade de escravidão nas coisas da terra. Olha o que diz Esdras. Eu estou louco, irmão, estou louco hoje. Hoje eu estou louco. Estamos na restauração de Esdras, que era sobre o culto. Olha o que acontece aqui em Esdras, capítulo 3, verso 1. Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Eu vou repetir.
ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, começaram a edificar o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Altar fala de uma conexão entre o céu e a terra. Toda vez que na Bíblia fala de sacrifício em altares, está falando de um lugar de convergência, onde o céu encontra a terra. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, vem comigo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Já ensinei isso para os irmãos. Como é o nome desse lugar? Unidade. O nome desse lugar é unidade. O que aconteceu quando Esdras foi restaurar o culto e levantar um altar? Todos os homens foram achados como um só homem. Uau! Segura isso no seu espírito, irmão. Agora, olha para mim, por que Esdras tinha que fazer exatamente daquele jeito? Não sei se vocês perceberam, mas o texto falou, faz exatamente conforme foi feito por Moisés, segundo a lei. Por que é que ele tinha que fazer exatamente como Moisés havia ordenado? Como Moisés havia feito. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 33. Eu anotei alguns versículos, eu queria ter anotado bem mais, mas eu imaginei que não daria tempo. Vá para o verso 17 e 18. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a sua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Deus fala para Moisés: eu sou contigo. Pede alguma coisa para mim. Moisés pede: eu quero a tua glória. Se Deus pudesse realizar um desejo seu, qual seria o seu desejo a ser realizado? Sem nenhuma dúvida, irmãos, isso parece gênio da lâmpada, mas se Deus aparecesse para qualquer um de nós aqui, poucos de nós teriam o mesmo desejo no coração. A maioria de nós teria uma lista de coisas. E talvez, lá no final, apareceria a glória de Deus. Talvez de imediato, quando eu fiz essa brincadeira, alguma coisa já veio na sua mente. Já veio no seu coração um desejo, um pedido a ser feito ao Senhor. Muito provavelmente, alguns de nós já imaginamos um problema que precisa ser resolvido. Ou ele está ligado à questão de saúde de alguém, ou ele está ligado a uma questão financeira da nossa própria vida, a uma questão de um relacionamento, de um problema, a uma questão familiar, mas a maioria de nós pensou logo em nós. E quando Moisés teve a oportunidade, a primeira coisa que ele pensou foi na glória de Deus. Me deixa ver a sua glória, Senhor.
Abre comigo a sua Bíblia em Êxodo 25, volte um pouquinho atrás. Porque Esdras tinha que fazer exatamente como Deus ordenou a Moisés. E lá o texto que nós lemos diz: Moisés, o homem de Deus. Êxodo 25. Porque olha a referência que Moisés era. Verso 8 e 9. Êxodo 25, verso 8 e 9. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Quando Moisés recebeu a planta, irmãos, do santuário, que nós estamos aqui meditando desde lá de Ageu, aquela casa. Quando Moisés foi executar a obra, Deus disse para ele: eu vou te mostrar a minha glória, mas você vai ver apenas a minha glória depois que você me construir uma casa. Só que então Moisés, ele está lá na nuvem 40 dias, recebendo as revelações do Senhor. Então ele deseja ver a glória de Deus, mas Deus só permite que ele veja a glória depois dele executar a obra do templo. Só que tem um detalhe nessa história: as coisas não são feitas conforme o desejo de Moisés. As coisas são feitas conforme elas já são no céu. As coisas não são feitas a partir do conhecimento humano, da capacidade de liderança que Moisés tem. As coisas são feitas a partir de um modelo que existe no céu. Faz conforme você viu aqui. Deus diz para ele. Êxodo capítulo 40. Vai para frente um pouquinho. Verso 33 e 34. Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da entrada do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Moisés concluiu a obra, conforme o modelo que ele viu no céu. Verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vou repetir. Então, só então, irmãos. Só foi depois de Moisés acabar a obra. Só depois que ele fez aquilo que o Senhor lhe ordenou. A nuvem cobriu a congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando Esdras vai reconstruir o templo, há uma referência. Aquilo era um tipo de Cristo. A casa que Moisés construiu era conforme um modelo que ele viu no céu. O que foi que Moisés viu no céu? Moisés não viu um tabernáculo feito de materiais humanos. Moisés viu um tabernáculo de Deus. E Isaías diz que ele tem um nome. O nome do tabernáculo de Deus é Emanuel. Ele é Deus conosco. Moisés não viu um lugar, Moisés viu uma pessoa, irmãos. Todas as coisas que ele fez foram referentes a uma simbologia daquilo que Jesus carregava em si mesmo. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Vamos começar a entender algumas coisas. Chega de soro fisiológico, irmão. Vocês estão precisando comer comida pesada, comida que edifica a sua fé, comida que tira você de uma vida egoísta,
Comida que tira os seus olhos de coisas materiais e empurra você na direção do Senhor para uma vida de adoração intensa na presença dEle. Chega de olhar para o seu próprio umbigo. Isso é mentalidade babilônica. Nós precisamos romper com essas coisas e entrar no centro da vontade do nosso Pai. Apocalipse 4. Queria ler a Bíblia inteira com você. Mas olha o que diz aqui. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi, como de um som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Há uma ordem sobre a igreja. As coisas são de cima para baixo, e não de baixo para cima, irmãos. Nós não somos igreja que obriga o Senhor a entrar no nosso projeto. Nós nos submetemos a um projeto que está estabelecido do céu para a terra. E continua a leitura. E imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu. Eu tenho uma impressão que o que Moisés viu naquele dia foi algo parecido com isso, pastor. E alguém assentado sobre o trono. João está lá no céu, vendo um ambiente diferente. Ele vê um trono, e vê sobre aquele trono alguém assentado. E o que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, de aspecto de semelhante a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono um centro de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia, nem de noite. Diga comigo, 24 horas. 24 horas. Mais uma vez, irmão, fala com convicção. Nós estamos lendo a Bíblia. 24 horas. Olha o que eles faziam 24 horas. Escute isso. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Olhe para mim, irmãos. Por que Esdras teve que fazer exatamente igual Moisés havia visto? Porque nunca foi e nunca será sobre coisas criadas pelos homens. O que Deus estava mostrando para eles era algo que a mente deles não era possível de compreender. O que Deus mostrou para Moisés não foi uma igreja, igual esse negócio que a gente chama de igreja. A gente acha que igreja é essas coisas aqui, ó, onde a gente se reúne. Por quê? De onde vem essa mentalidade? Vem dos hebreus. Vem dos israelitas que adoravam o templo e se relacionavam com Deus por regras. O alvo da adoração deles não era o Senhor.
O alvo da adoração deles era a casa do Senhor. Então eles nos ensinaram, e nós tivemos por tradição religiosa uma herança que nos ensina que santo é um lugar onde nós nos reunimos. Existe um modelo de Deus. E o lugar onde o Senhor habita, a adoração 24 horas por dia. Os 4 seres viventes dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Quando eles dizem isso, os 24 anciãos se rendem, tiram suas coroas e dizem ao único que é digno de receber a honra, o poder e a glória. Este é o modelo, irmãos, não é uma casa como essa. Pastor, você está muito louco. Irmãos, isso não é nada. Abre a sua Bíblia de novo lá em Ageu agora, você vai entender uma coisa. Só antes de você abrir, ler comigo, nós vamos ler o capítulo 2. Quando Deus chama o povo de Israel, você vai encontrar isso em Êxodo 29, Êxodo 25, Deuteronômio 24, Deuteronômio 27. Você vai encontrar isso em Levítico, em Números, Levítico 26, Número 14. Você vai encontrar isso nos profetas. Há sempre uma conexão de uma coisa estranha. Glaicos, Deus sempre diz para eles: eu vou fazer algo no meio de vocês, mas presta muita atenção. Eu farei de vocês o meu povo. Eles não eram. Deus diz: eu vou fazer isso. Depois que vocês forem meu povo, eu vou ser para vocês Deus. Mas não para por aí. Porque na chamada fórmula da promessa, que é a maneira como Deus se revela ao povo bíblico do Antigo Testamento, e ele faz uma conexão disso com a igreja, ele tem 3 aspectos. O primeiro é: vocês serão o meu povo. O segundo é: eu serei Deus de vocês. E o terceiro: habitarei no meio de vós. Cara, você imagina o Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, Criador do céu e da terra, aquele que sustenta o governo do mundo na palma das suas mãos, aquele que com uma palavra apenas é capaz de abalar todas as coisas ou de reconstruí-las. Você imagina esse Deus chegando para um povo esquisito, pecador, miserável, e dizendo para eles: olha, eu vou fazer de vocês o meu povo. E depois que vocês forem o meu povo, eu vou ser para vocês Deus. E vocês conhecem algum Deus que depois de fazer tudo isso, ele decide habitar no meio desse povo que ele fez? Esse é o nosso Deus. Mas o povo de Israel achava que aquele templo era só para uma sombrinha da glória de Deus vir. E Deus mesmo ia ficar no céu distante de nós. Lá em cima, em um lugar inacessível. Volte agora para Ageu 2, ele diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, e diz-lhes: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? Ou seja, deixa a Bíblia aberta, olha aqui. Deus está perguntando através do profeta: quem conheceu o primeiro templo? Ah, eu. Então tá. Quem de vocês está vendo esse segundo templo reconstruído? Parece nada, não é? Perto daquele que nós tínhamos. É mais ou menos isso. Porque depois nós vamos ver, lá em Esdras capítulo 3, do 10 em diante, que quando os anciãos do povo de Israel chegaram lá e viram o templo, eles choravam de tristeza. Porque o segundo templo nem se comparava em beleza,
em ostentação ao primeiro templo que havia sido feito pelo próprio Salomão. Então, quando os anciãos, aqueles que viram com os olhos o templo, mesmo que eles eram crianças ainda, eles nem conheceram direito, mas era por um espírito de tradicionalismo. É uma religião isso. Quando eles olharam para o segundo, eles começaram a gritar, desesperados, chorando. Isso nem se compara àquilo que nós tínhamos. Então Deus aqui está usando Ageu. No verso 4. Ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E é esta aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Tem alguém aí que já pegou isso no seu espírito? Você já está entendendo do que o profeta está falando aqui, irmãos? Eles choraram porque falaram, nossa, esse templo aí nem se compara com o que a gente tinha. E Deus está falando para ele, ei, não olhem para este templo. O meu espírito está no meio de vocês. Olha, eu vou abalar todas as coisas. E quando eu abalar todas as coisas, o desejado das nações virá. Irmãos, é muito forte o que Ageu está dizendo e nós pensamos que isso é sobre lugares. Não é sobre um lugar, é sobre alguém. Ageu não estava falando de um lugar, ele estava falando de uma pessoa. Ageu estava falando do Cristo, que nos resgatou, que nos redimiu e que nos fez agora a segunda casa. Não existe outro templo. O segundo templo não é aquele reconstruído. Por isso ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. Ou seja, se eu quisesse fazer algo ainda mais poderoso do que eu havia feito, eu faria. Não se trata sobre um lugar, se trata sobre uma pessoa. É sobre Jesus, é sobre o Verbo, é sobre a palavra de Deus que habita no meio de vós. Uau, irmãos, isso muda tudo. Isso muda tudo. Sabe por quê? Quando Deus, lá em Esdras, Ele manda levantar um sumo sacerdote. O nome do sumo sacerdote é Josua. Aqui, Ageu manda levar um sumo sacerdote. O nome dele é Josué. Esdras fala que o nome dele é Josuá, ou Josuá. E aqui, Ageu fala que o nome dele é Josué. Nos originais, é a mesma palavra, Yahoshua. Yahoshua é o mesmo nome hebraico para Jesus. Não é sobre um lugar que eles estavam falando. É sobre uma pessoa. Esta pessoa é que vai levantar um lugar para Deus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque a primeira, irmãos, foi feita de material perecível. Mas a segunda está sendo construída de um material que é incorruptível. A glória de Deus em nós. Abra sua Bíblia comigo, eu vou encerrar. Apocalipse 21.
Pega essa no seu espírito, irmão. Apocalipse 21, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Uau! A segunda casa se chama igreja. A segunda casa não é um lugar construído por mãos humanas. A segunda casa que Ageu se refere profeticamente é um lugar que só pode ser preparado por um sumo sacerdote que se chama Yahoshua. Deus salva, Deus faz, Deus transforma, Deus age, Deus liberta conforme um modelo que já existe nos céus. Amém, irmãos? Talvez você veja aqui hoje com a expectativa de receber uma palavra que te motive, que você saia daqui achando que você é um campeão, um vencedor, o cara. Talvez você veja aqui esperando uma resposta de Deus. E eu vim aqui para te dar uma palavra. Deus não tem uma resposta se você ainda não respondeu aquilo que Ele já te convidou a viver. Responda ao Senhor nessa noite. Enquanto você não responder ao Senhor, tudo o que você acha que Deus está falando são ilusões da sua mente religiosa. Enquanto você não responder ao Senhor, a glória da segunda casa não for maior do que a primeira, e dentro de você houver adoração 24 horas por dia, nós não somos ainda maduros para dar o próximo passo, se diante do que nós já sabemos, nós ainda somos infiéis e desobedientes ao Senhor. A boa notícia que eu tenho para te dar: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar em nós. Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, diz: vós sois pedras vivas do edifício de Deus, bem ajustadas. Edifício feito para a sua própria morada. A segunda casa terá uma glória muito maior do que a primeira, porque a segunda casa é o lugar que Deus escolheu morar para sempre. Deus escolheu habitar em mim e em você plenamente. Por isso, entenda, por que não vai haver mais choro? Por que não vai haver mais lágrimas se nós vamos continuar humanos só em outro lugar? Como é possível que nós não tenhamos mais dor se nós somos seres humanos limitados? E por que é que Ele vai nos transformar em um corpo incorruptível? Porque nós vamos nos tornar matéria-prima. Nós vamos nos tornar material de algo que vai guardar o que é eterno. E o que é eterno não pode, irmãos, ter uma casa que se destrói com o tempo. Por isso Ele vai nos fazer incorruptíveis segundo o seu próprio modelo, para que Ele, habitando de dentro, não haja dúvida. De dentro
não haja incredulidade, de dentro não haja dor, de dentro de nós não haja mais sofrimento. Deus não deseja receber das suas mãos o que você pode fazer. Deus deseja que a partir de dentro de você a glória dele brilhe e reine de uma maneira tão violenta que para o seu lado de fora as suas obras de justiça manifestem o que você já entendeu do reino dele na sua vida. Nós não vamos construir algo com as nossas mãos físicas. O que o Senhor nos chamou para construir é uma casa, e o nome dela é a igreja. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o engenheiro, o arquiteto, o dono dessa obra não é Moisés, é Jesus. Yahoshua, ele é o sumo sacerdote dessa segunda casa. E o que ele faz é eterno, porque ele não faz nada que se corrompe. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Quem pode dizer amém? Eu queria conversar sobre isso muito mais com vocês. Mas eu quero encerrar dizendo para você que, sabe por que você sofre? Por causa de necessidades físicas e materiais. Porque é o Senhor que está te fazendo sofrer, irmão. É Deus mesmo quem está te fazendo passar por lutas e dificuldades. Até que você entenda que não se trata nada sobre o que Ele pode fazer por você, mas sobre o que Ele deseja fazer em você. A primeira coisa que Moisés pediu quando Deus falou, pede o que você quiser, eu quero a sua glória. Então sobe aqui, que eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Só que eu só vou te mostrar a minha glória depois que você terminar. Porque Moisés não estava fazendo algo para a sua geração. Ele estava fazendo algo para durar para sempre. Enquanto nós estivermos olhando para as nossas próprias necessidades, para as suas lutas, é luta financeira, é saúde, é emocional, é meu casamento, sabe, irmãos, essas coisas. Enquanto você estiver concentrado nisso e usando Deus para se beneficiar, você não vai entender qual é a obra que Ele deseja fazer nas suas próprias mãos, dentro de você. Agora, quando você entender, Ele libera a chuva, Ele libera a colheita. O que Ele disse a Ageu? Fiz cessar a chuva, fiz cessar a colheita. Ele está dizendo, enquanto o meu povo ainda decide se relacionar comigo com uma mente babilônica, eu mesmo os impeço de prosperar. Eu mesmo atrapalho isso, porque o que eu quero é que eles cuidem da minha casa. E o que é a casa? A igreja de Cristo. A igreja não é esse lugar. A igreja somos nós. Quando o culto pôde ser restaurado em Esdras? Quando todos os homens foram achados como um homem só. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes? Quando todos tinham tudo em comum. Não se trata sobre você ou sobre mim. Se trata tudo sobre nós e o que Ele está fazendo em nós. Amém? A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira, porque a glória da segunda é eterna. Não se trata de coisas corruptíveis.